Oi, amores! Para quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um ocorrido, um acontecido da semana. Algo que não foi tão legal, mas ao mesmo tempo serviu de experiência tanto para nós, que foi a primeira vez que isso aconteceu, como também para outras pessoas e até mesmo para os envolvidos. Para quem não conhece, eu e a minha família, nós moramos aqui nos Estados Unidos. Fazem quase 4 meses que nós mudamos do norte dos Estados Unidos, no frio, para cá, para Flórida. E nós temos uma companhia de limpeza. Nós já tínhamos essa companhia lá no norte e nós transferimos ela para cá. E, meus amores, o que acontece? Em menos de 4 meses, graças a Deus, nós já estamos com a nossa agenda quase completa. Nós trabalhamos com vários tipos de limpeza. Limpezas de Airbnb, casas regulares, iate, escritórios, enfim, uma variedade de locais que nós efetuamos limpezas, mas o nosso maior foco aqui é as casas de Airbnb. Para quem não sabe, casas de Airbnb é aquelas casas que as pessoas alugam para passar um final de semana, para passar umas férias, enfim, uma casa de vacation, que a gente chama, né? Uma casa de temporada, de viagem. Nós fazemos o seguinte: sempre que nós temos mais de 3 clientes ou de 3 clientes para cima, nós fazemos uma escala de horários de quais nós iremos. Por quê? O trabalho com Airbnb, ele é um trabalho que poucas pessoas fazem, porque é um trabalho que exige muito, é um trabalho, digamos assim, com muitos detalhes, e nem todo mundo quer fazer porque acaba sendo um trabalho um pouco mais demorado do que as casas regulares, apesar de que muitas vezes as casas regulares são mais sujas. Mas a Airbnb também suja, viu? Não é sempre que tá tão limpinho. Mas são pequenos detalhes que nas casas regulares não tem. E o pacote, inclusive, de valores para cobrar acaba que sendo um pouco mais inferior do que as casas regulares. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos funciona assim: quando você tem uma casa para limpar, você dá o preço da casa, né? O valor que você faz para efetuar, seja uma Standard Clean como uma Deep Clean. A Standard é uma limpeza básica e a Deep Clean é uma limpeza mais profunda. Então você dá o seu valor baseado no tipo de limpeza que a cliente quer e você vai acrescentando valores conforme ela vai te pedindo mais coisas. Como, por exemplo, limpeza de dentro dos armários é um valor extra, limpeza do forno extra, geladeira extra, dobrar roupa extra, lavar roupa extra, tudo se torna um extra além da limpeza. Já nas casas de Airbnb, essas coisas são todas inclusas dentro do valor da limpeza. E o valor da limpeza é o mesmo do que de uma casa regular, por exemplo, só que a diferença é que está tudo incluso. Aí você pode estar se perguntando: Ju, mas por que você não cobra mais então nas casas de Airbnb? Porque tem um valor padrão, um valor que a maioria das pessoas cobram, uma faixa de preço. Se você excede muito esse valor, acaba que você perdendo esse cliente. Tá bom. Por que também que é mais barato as limpezas de casa de Airbnb? Porque elas são com mais frequência. Por exemplo, um cliente seu de casa regular, que ele vai querer que limpa uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou até mesmo uma vez por mês. Já nas casas de Airbnb, às vezes, em uma semana, você volta para limpar essa casa 3 vezes. Então, acaba que sendo mais limpezas que você faz nesta casa. Então, se torna uma renda que te volta a mais no mês. Então, nós optamos em dar continuidade, em captar mais clientes de Airbnb, porque nós vimos que é o que está nos dando mais retorno. Ok.
Um belo dia nós tínhamos três casas, isso mesmo, 3 casas. Já aconteceu várias vezes de ter 3 casas e não acontecer isso que eu vou contar pra vocês. Foi tudo muito bem, tudo fluiu tremendamente maravilhoso. Pra quem não sabe, quem faz as limpezas das casas é o Richard e o Beto. Eles que fazem as limpezas. Lá no norte, o Richard trabalhava com limpeza sozinho. Eu trabalhava com a minha profissão, que eu parei agora, que é a área da beleza. Eu trabalhava em casa e cuidava da casa e da Rayara. E administrava aí a parte financeira da casa num todo. O Beto trabalhava na construção. Na verdade, ele trabalhava na época de reconstruir janelas e portas antigas. Aquelas que não pode mudar o padrão, sabe? Tipo lá de Nova York tem muito assim. Ele trabalhava restaurando essas portas e janelas. Mas até aí, gente, ok. Quando nós viemos pra cá e começamos ver que o negócio tava fluindo, o Richard ainda não dirige. Inclusive, logo ele vai tirar a carta dele, já está treinando. Nós vimos que havia uma necessidade do Beto trabalhar com o Richard. E era uma coisa que o Beto já queria. Porque é melhor, né? Todo mundo trabalhar na companhia. E foi o que aconteceu. Nós compramos um carro e o Beto começou a trabalhar com o Richard aqui. O Richard deixou de ser help, que é ajudante, no qual ele já nem gostava muito, porque quem já foi patrão não quer deixar de ser patrão, né? E aí o Richard ficou ali insistindo para que o Beto trabalhasse com ele. E assim aconteceu. Então eles fazem as limpezas. Eu administro e também às vezes vou na limpeza com eles, quando realmente tem uma necessidade, ou de domingo. De domingo, na grande maioria das vezes, eu vou, porque como eu quero domingo eles em casa, então eu vou para auxiliar, para ser mais rápido, e aí a gente chega mais cedo em casa, então isso é muito bom. Até aí, ok. Então deu para entender mais ou menos, né, gente? Hoje eu não trabalho mais na área da beleza, eu atendo uma cliente ou outra que já é minha cliente, não abre mão do meu trabalho. Como eu tenho material, eu atendo ainda, mas hoje o meu foco maior é investir na nossa companhia de limpeza, ali administrando, cuidar da casa, da Rayara e também do nosso mais novo projeto, que se você é novo aqui e não sabe, nós lançamos uma coleção de semijoias. Nós, na verdade, montamos uma loja virtual por enquanto, que é uma loja que é destinada a vender semijoias, óculos e chapéus. Mas isso logo vocês vão saber melhor. Então, voltando ao assunto da limpeza. Um dia o Richard viu que na escala tinha, né? No dia tinha 3 clientes, na verdade 3 casas. 2 eram da mesma cliente e uma era de um outro cliente. Essas 2 que eram da mesma cliente, é uma cliente assim maravilhosa, muito flexível. Nós sempre conversamos com todos os nossos clientes quando acontece de ter mais de 3 limpezas, para a gente poder saber qual é a casa que tem que ser como prioridade, ou seja, ser a primeira a ser limpa. Por quê? Geralmente os hóspedes, eles saem por volta de 10, 11 horas da manhã. Então, quando o cliente agenda, ele agenda para esse horário. Não quer dizer que quem trabalha com Airbnb vai chegar nesse horário, né? Porque depende muito da escala diária. É assim que nós trabalhamos aqui. E aí o Richard entrou em contato com esses 2 clientes, né, que são de 3 casas, e perguntou se haveria um check-in no mesmo dia. Porque quando o cliente tem um check-in no mesmo dia, nós limpamos a casa dele primeiro. Se o cliente fala não tem check-in no mesmo dia, só amanhã ou depois, enfim, nós deixamos a casa dele para limpar depois das prioridades. Essa cliente que é dona das 2 casas, ela falou assim, olha, uma tem check-in e a outra não. Então, nós já saberíamos que uma casa dela precisava de uma certa urgência e a outra nem tanto. Porém, as 2 é uma atrás da outra, uma é de 2 quartos e a outra é tipo um estúdio muito pequenininho. E aí, o Richard também perguntou para o outro cliente, que o outro cliente, a casa dele já era um pouco maior, e era um cliente assim mais exigente, sabe? Aquele cliente que
quando você termina a limpeza, ele pede para fazer uma chamada de vídeo e ele quer ver cômodo por cômodo, inclusive que você coloque bem pertinho dos detalhes para ele ver se tá bom. Isso é comum? Não, não é comum, principalmente nas casas de Airbnb. Mas esse cliente fazia isso e o Richard fazia e para nós tranquilo, porque graças a Deus ele sempre elogiava, adorava as dobraduras, enfim. Só que era um cliente mais exigente, um cliente que queria averiguar tudo por chamada de vídeo. Nem lá ele ia, tá, gente? Ele queria por chamada de vídeo. Gastava-se um tempo maior, porque o tempo que a gente tá fazendo chamada de vídeo, a gente já está indo para outro cliente, né? Aí ele mandou mensagem para esse cliente para perguntar se haveria um check-in no mesmo dia. Esse cliente respondeu para ele da seguinte forma: por que você quer saber se tem check-in? Nós já não marcamos a limpeza para as 11 horas de amanhã? Eu já marquei há mais de uma semana. Aí o Richard respondeu para ele: sim, nós marcamos, a sua casa já está no nosso schedule, mas eu preciso saber se ela vai ter check-in no mesmo dia, para que nós possamos fazer a nossa escala do dia. Aí ele respondeu assim: ué, mas você não dá prioridade aos agendamentos com antecedência? Se eu marquei para as 11, é porque eu quero que você chegue lá às 11. Aí o Richard falou: mãe, o que eu falo? Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei assim: filho, você fala para ele assim, porque ele estava na mensagem com o Richard. Eu falei: filho, você fala para ele o seguinte, que a nossa companhia, ela trabalha com Airbnb e não trabalha apenas com a casa dele, que nós possuímos outros clientes. Para que nós pudéssemos atender os nossos clientes da melhor forma, nós necessitaríamos saber se haveria check-in no mesmo dia para montar a escala do dia. Aí esse cliente falou assim para ele quando ele enviou: eu não sabia que você não dava importância para os agendamentos, mas se você acha que não dá para você, eu posso ver se a outra equipe faz a limpeza de amanhã. Aí o Richard falou assim: mãe, eu já desconfiava, mas agora ele me deu certeza. Por quê, gente? O que acontece? Esses clientes, eles anunciam no Airbnb. Então, além da nossa comunicação com eles para agendamento, o Richard, ele tem mais ou menos um controle pelo Airbnb. Então, o Richard sabe quando que o cliente sai, quando que o cliente entra. Mas a gente sempre gosta de perguntar, porque a gente não sabe se aquilo que está no site é real, se de repente ele não aluga de boca para alguém, né? Aí ele falou assim: mãe, tem outra equipe que limpa, por isso que ele não dá casa com tanta frequência pra gente fazer. Eu vejo que às vezes tem check-out e a gente não vai limpar. Eu vejo que a gente vai limpar só depois de alguns dias, quando já teve outro check-in. Aí eu falei assim: é complicado, porque o cliente, ele não dá a limpeza todas para nós, fica revezando a gente com outras pessoas e acha que ele tem que ter prioridade na nossa agenda, e não é assim que funciona. Tem que ter diálogo. A companhia e o cliente tem que ter diálogo, porque o cliente tem que entender que você não está 100% à disposição dele. Você tem que fazer a sua escala de acordo com o check-in. Então, ele pegou e falou isso para ele, que haveria uma necessidade de um diálogo entre a companhia e o cliente, e que nós precisaríamos fazer a nossa escala diária e que ela era feita conforme o check-in de cada cliente. Nada mais justo, né, gente? Se eu tenho 3 casas para limpar, as 3 são marcadas 11, porque todos que trabalham com Airbnb sabem que eles vão falar o horário que o hóspede saiu, e a partir daquele horário você tem um tempo para limpar. Inclusive, eles falam das 11 às 3, por exemplo. Então, entre 11 e 3 horas, você tem que entregar essa casa limpa, tá? Um exemplo. Então, nós não necessitamos estar às 11 nesse cliente, mas nós temos por obrigatoriedade fazer com que a casa dele seja entregue às 3 horas. Deu para entender? E aí o cliente respondeu para o Richard assim, ele falou assim, novamente a mesma coisa, que se ele marcou às 11 é porque ele queria que nós estivéssemos lá às 11 para limpar.
Aí o Richard falou, mãe, o que eu faço agora? Eu falei assim, você fala para ele, muito obrigada pelo tempo que nós limpamos a sua casa, eu agradeço, mas infelizmente, por não haver um diálogo entre a companhia e o cliente para que a nossa equipe possa fazer a nossa escala diária, infelizmente teremos que excluir você do nosso schedule, que é da nossa lista de cliente. Então você agradece, fala isso para ele. Aí o cliente mandou uma mensagem assim pro Richard: é uma pena, minha esposa vai ficar muito triste em saber que vocês não trabalharão mais para nós por esse motivo, pois ela gosta muito da equipe da companhia de vocês fazem um trabalho com muita excelência. O Richard falou, infelizmente, para que nós possamos continuar limpar a sua propriedade, necessitaremos sempre deste diálogo para montar a nossa escala diária. O Richard foi bem enfatizo ali naquele detalhe, mas infelizmente teremos que tirar o senhor do nosso schedule. Muito obrigada e tenha um ótimo dia. O Richard falou novamente e ainda ele insistiu, sabe, falando que se não desse para ir no dia seguinte, que ele mandava outra equipe e lá. Sabe? Aí eu falei pro Richard, não, Richard, se ele tem outra equipe, a outra equipe pode limpar a casa dele. Porque o cara, ele dá uma casa pra gente limpar, que é uma casa, tipo assim, às vezes a cada 15, 20 dias, ou seja, praticamente uma vez no mês. O cara é mega ultra exigente, que chega a ser chato, quer fazer chamada de vídeo, ficar mais de meia hora numa chamada de vídeo, é um tempo que a gente perde de ir para um outro cliente, e ainda ele vem dar uma dessa. Se isso acontecer novamente, vai ser novamente um desgaste, e é desgaste para nós também, porque nós não temos um cliente preferido, nós temos que priorizar o cliente que tem mais necessidade, mas nós sempre entregamos todas as limpezas no dia acordado, porém é necessário a gente saber em qual iremos primeiro, porque se, por exemplo, as 3 têm check-in no mesmo dia, o que nós fazemos? Contratamos uma helper, ou eu vou junto com eles, deu para vocês entender? Agora, se não tem necessidade da gente ter que gastar um dinheiro pagando uma pessoa, se eles dão conta de fazer tudo, ou eu, quando vou ajudar, os 3 dão conta de fazer tudo. Então, por isso tem que ter essa organização. E ele não entendeu, e aí nós o demitimos, né? Tiramos ele da nossa escala, né? Do nosso schedule. E assim, a gente ficou até um pouco triste, sabe? O Richard, principalmente, ficou chateado, porque a gente não gosta que isso acontece, tá? Não gostamos. Mas é um cliente que não dava tanto retorno para nós e que exigia demais. Exigia além daquilo que era o necessário e o combinado. Então, passamos aquele fim de tarde e à noite, assim, um pouco chateados com o ocorrido, mas eu falei para os meninos, eu falei assim, olha, mais tem Deus para dar do que o inimigo para tomar. Deus, ele só vai colocar clientes bons pra gente. Aquilo que for ruim, ou que foi para tirar a nossa paz, Deus vai tirar do nosso caminho. Fiquem em paz. Sai uma, entra 10. Ainda brinquei assim com eles. No dia seguinte, ele foi limpar a casa, aquelas 2 casas que era da mesma dona. Inclusive, eu já até filmei essa casa aqui pra vocês. E é uma moça muito simpática, gente. Muito simpática mesmo. E aí, quando eles voltaram, eles falaram assim... O Richard falou, mãe, você não vai acreditar. A gente demitiu um cliente, mas vai entrar mais uma casa da cliente de hoje. Ou seja, ela acrescentou no nosso schedule mais uma casa. E detalhe, essa cliente, além de estar vindo já com a 3ª casa... Nós toda semana temos limpeza da casa dela. Às vezes 2, 3, já teve 4 vezes dia na mesma semana na propriedade dela. Deus, ele tirou um cliente que sugava um pouco das nossas energias e colocou uma casa a mais em uma das nossas melhores clientes. E nós ficamos hiper felizes. No dia seguinte eles foram trabalhar e fazer uma casa que, na verdade, o primeiro cliente que nós tivemos aqui na Flórida. E nós estamos com ele até hoje e ele falou que até o final do ano ele vai ter 5 propriedades. E ele ainda a gente tá limpando uma.
E no dia seguinte, quando fomos limpar a propriedade dele, ele já falou para o Richard que na próxima limpeza ele já ia entregar mais uma propriedade. Então, quer dizer, Deus tirou um cliente, né, por um caminho. Deus tirou um cliente e em 2 clientes bons que nós temos, já veio mais 2 propriedades de cada um deles. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que não se abale por algo que foi embora. Não se deixe abater por algo que não está mais em suas mãos. Por algo que realmente você não tem o que fazer, não pode segurar, agarrar. Porque Deus, Ele tá olhando você com todo amor e carinho e Ele vai te proporcionar e te entregar algo muito melhor. Porque às vezes nós queremos segurar com a força do nosso braço algo que não é nosso, algo que não é para nós. E deixamos de ouvir a voz de Deus e aí aquilo nos faz mal, parece que é um peso, parece que tem algo nos consumindo e nem a gente mesmo sabe o que está acontecendo, né? Então isso acontece em muitas casas, em muitas famílias. Que isso sirva de lição para vocês. Essa história, esse acontecido com a nossa vida, com a nossa família, aconteceu não tem muitos dias e hoje nós já estamos com tudo resolvido e no que é melhor, gente. Nós estamos felizes com as novas casas, com o cliente que nós temos e não estamos nos sentindo sobrecarregados. Porque sabe quando você vai fazer um trabalho e que você não vai com tanta alegria porque você sabe que vai ser um pouco chato? Era isso que acontecia quando a gente ia nesse cliente. E hoje nós não passamos mais por isso. E eu creio sim, que todos aqueles que vierem na nossa mão como cliente e que não for bom para nós, que não nos trouxer paz, Deus vai tirar e vai colocar outro no lugar. E se Ele faz isso com a minha vida, com a vida da minha família, Ele pode fazer na sua família também. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Olha só, vai cair um pé d'água! Que medo! Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido essa história. Se você gosta de vídeos assim, onde eu conto nossas experiências aqui nos Estados Unidos, deixe seu like, deixe seu like, comenta aqui para eu saber e trazer mais vídeos assim contando nossas experiências com a nossa companhia de limpeza aqui nos Estados Unidos e também outras experiências da nossa vida morando aqui na Flórida. Se você tá vendo no Facebook, também curte e segue a nossa página. Eu te espero lá no Instagram, Espaço Ju Ferrari. Até o próximo vídeo, um beijo no seu coração e